Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês a segunda parte sobre soldagem com aços inox duplex, né? Bom, eu já tenho um outro vídeo que eu mostrei para vocês os aços inoxidáveis austeníticos, né? Austeníticos, ferríticos e martensíticos. Aliás, eu tenho dois vídeos falando sobre esse assunto. Então tá aí o link aí embaixo para vocês assistirem a informações sobre esses três aços. Só que para nós hoje, o que acontece? Esses três aços inox aqui, eles são os mais utilizados, são os mais comuns. Só que à medida que alguns meios ambientes são mais corrosivos, se criou novos aços inoxidáveis, novos tipos. Então olha só, se você tem esse aço aqui austenítico, ele é mais usado nas indústrias alimentícias, né? E alguma coisa em indústrias químicas, né? Ferríticos, né? São mais utilizados em ambiente menos corrosivo. Martensíticos são aços temperáveis, como vocês vão ver na hora que assistir o vídeo. Agora, à medida que eu tenho meios ambientes mais corrosivos, que utilizam materiais mais corrosivos, né? Então foi criado novos tipos de aços inoxidáveis, e é justamente esses que eu vou falar hoje, tá? Que são os aços inoxidáveis que nós chamamos duplex, Nós falamos aqui no Brasil duplex, e o pessoal que fala o espanhol fala duplex, não? Então nós temos também o super duplex, o super duplex, né? Que são parecidos, né? Esses dois aços, porém com composições metalúrgicas e químicas um pouco diferentes. Então esse aqui é mais resistente à corrosão ainda do que esse. Então, por exemplo, nas indústrias petroquímicas, as indústrias químicas, né? As indústrias petroleiras, água de mar, por exemplo, são muito corrosiva, extremamente corrosiva. Então a aplicação desses dois aços aqui é mais aconselhável. O problema está na soldagem desses aços aqui. Se o aço inox austenítico, aqueles aços inox comum, já demanda um certo cuidado, né? Com esses dois aços aqui é bem mais complicado. Então olha só, o que eu preciso para soldar aço inox duplex? Quais as primeiras considerações que eu tenho que ter? Pessoal, nós falamos, né, aços aqui, está escrito aqui aços inoxidáveis, mas às vezes, a grande maioria das vezes, nós falamos somente aços inox, acero inox, tá? Então, quando eu disser aqui aço inox e aço inoxidável é a mesma coisa. Então eu vou estar falando aqui na maioria das vezes aço inox. Então olha só, o aço inox duplex, por norma, o nome completo dele é ASTM. Esse que eu vou falar aqui é o ASTM A790 UNS S31803. E outras vezes ele é simplesmente chamado de aço inox duplex 2205, ok? Então vamos ver então o que eu preciso para soldar esse aço aqui. O que eu tenho que preparar aqui para não correr risco na hora da soldagem. Bom, tem duas coisas que eu tenho que ter em mente para soldar aço inox duplex.
A primeira é a entrada de calor no material base. O material base é, por exemplo, estou soldando um tubo, é o material do tubo. Estou soldando uma chapa, é o material do tubo lá, é a chapa, seria lá a espessura, né? Isso é o material base. Olha só, essa entrada de calor, todo aço inoxidável, todos, não é bom eu ter muita entrada de calor durante a soldagem nele. O que significa isso? Não é bom eu ter aquela solda vermelhada, vermelho quente ali, aquecida. Isso para aço inox é extremamente condenável. E para aço inox duplex e super duplex é mais condenável ainda, porque eles são muito sensíveis à oxidação quando aquecidos. Então olha só, a norma recomenda que a temperatura entrepassadas ela não seja maior do que 150 graus Celsius, né? Porém, eu, para não correr risco, eu costumo trabalhar entre 100 graus Celsius. Isso significa o quê? O soldador soldou, deu um passe de solda lá, eu tenho que dar um outro passe em cima. Então eu utilizo aqui, de preferência, um termômetro digital, né? Aí eu vou lá no local, lá na ZTA e no cordão de solda e meço todo o cordão. Se aonde ele vai iniciar está abaixo de 100 graus, beleza, pode iniciar, não vai ter problema, né? E aí ele vai e a gente vai controlando, para ele chegar lá no final também, não está lá com 200, 250 graus, né? Cordão mais longo assim, ele chegar lá no final, está uns 150 graus, 160, tá perfeito. Isso é muito, isso é obrigatório, esse controle. Se você não tem esse controle, e se vai soldando lá de qualquer forma, a resistência à corrosão já foi comprometida. Na ZTA principalmente. ZTA é as laterais do cordão de solda. Ali é pior do que no cordão. Em seguida, eu tenho qualidade da purga e ppm do oxigênio. O que é purga? Toda vez que eu soldo aço inox, vocês sabem, qualquer que seja ele, se eu tenho uma raiz para fazer, uma solda com penetração numa chapa, eu tenho que ter um gás de purga atrás, protegendo que o lado de trás da raiz seja contaminado pelo oxigênio do ar atmosférico. Aí forma aquelas borras ali atrás, aqueles óxidos, né? Então, só que nos aços inoxidáveis convencionais, aqueles que eu falei anteriormente, austeníticos, ferríticos e martensíticos, você consegue utilizar cilindros de gases comum, porque a qualidade dessa purga e a qualidade do gás que solda, que sai na tocha também, nós temos que ter controlar também o ppm do oxigênio. O que significa ppm? Partes por milhão de oxigênio que esteja lá no cilindro de gás argônico. O que significa isso? Os cilindros de gases, eles são divididos, vou separado aqui, ó. Eles são divididos em purezas. Né? E essas purezas, elas são assim, elas têm um número. Então, cilindro de gás industrial, esse que você normalmente recebe ali do caminhão e coloca lá na máquina para soldar, ele é pureza 2,8, né? Esse gás aqui, o que significa isso? Esse número 2 aqui é a quantidade de nobres, tá? Numa porcentagem. Então isso aqui é igual. Número 2, eu tenho 2 nobres. 9. Vou fazer em vermelho aqui para ficar mais visível, tá? Então 2,8 é igual
2 é o número de 9. Então eu tenho 9,8%. 99,8% é a pureza desse gás. Tá? Para soldagem de aço inox, duplex, super duplex, titânio e algumas vezes alumínio, quando vai ser radiografado, esse gás aqui não me atende. Ele não é suficiente. Como esse aqui não é tão controlado, algumas remessas estão boas, outras remessas já não estão boas, e aí você não solda. A solda fica muito difícil de controlar a poça de fusão, fica com uma cor feia, fica com péssima aparência. Então o que acontece? Ou nós utilizamos um gás de pureza 4,8, né? 4,8, que aí, então vamos aqui. 4 é o número de 9, então eu tenho 1, 2, 3, 4, mais um 8 aqui, né? E aí eu tenho 99,998% de pureza. Olha a diferença desse gás para esse. Então tem um gás mais limpo, com menos impurezas durante a hora que ele foi envasado, foi engarrafado lá. Ele passou por mais filtros para eliminar impurezas, eliminar umidades, né? Bom, aí depois eu ainda tenho vários, mas aí eu tenho ainda o 5.0. 5.0, sempre esse número aqui é a quantidade de 9. Então olha lá, então eu tenho 9, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Então 99, olha só. Então tem aqui 99,999% de pureza. Aí é um gás excelente. Você faz a solda, a pureza, o lado de trás da raiz, quando está bem controlado. Agora, muito bem, definiu o gás. E agora, como que eu controlo o ppm? Aí eu tenho um analisador de gás. Esse analisador de gás, né, a gente fecha lá, a gente usa uns tapões, né, uns tapões, faz uma câmera, entra com gás, passa a fita, né, e coloca o analisador de oxigênio. Esse analisador de oxigênio, então, ele vai marcar quanto que tem lá de oxigênio. Então nós chegamos num ponto que nós trabalhávamos com o analisador que dava 0,00%. Então o que acontece? Nós tínhamos uma solda perfeita, o lado de trás e o lado de cá, que era o mesmo gás que nós usávamos na tocha. Ok? Então, sempre que possível, utilizar esses dois gases aqui, 4.8 e 5.0, e não utilizar esse gás aqui, ok? Senão você não vai se dar bem. Agora uma informação muito importante, olha só. Ah, Messias, então coloquei um gás 4.8 a 5.0, tenho um analisador de oxigênio, meu problema está resolvido. Sim, está. Porém, pode surgir surpresas. Que surpresas? Olha só. Vou apagar aqui. Olha só. Olha o que aconteceu com a gente na obra, né? Eu pedi o gás. Você tem que tomar cuidado com os fornecedores de gases. E esse problema tanto aconteceu comigo no Brasil, como aconteceu fora do Brasil e em outros países que eu estava trabalhando.
sempre fornecedor de gás é um problema. Esses gases especiais aqui, o conselho que eu dou para você, não só conselho, seria obrigatório, compre eles somente do fabricante. Como diz em espanhol, os proveedores. Compre estes gases solamente de los proveedores. Por quê? Porque quando você compra de distribuidor, esses distribuidores de gases não são tão honestos. Sempre está acontecendo isso comigo, hora ou outra. Então você pede um gás 4.8. O que acontece? O gás não tem cheiro, o gás é invisível, ele pega lá, ele coloca um rótulo de 4.8 no cilindro convencional e te manda. Aí se você não tem experiência com gás, você não percebe isso. Quando nós começamos a soldar isso aqui, fazendo os primeiros corpos de prova, o que aconteceu? O cidadão mandou um gás, eu comecei a soldar, nossa, solda horrível, péssima aparência, péssima qualidade, a solda não ia de jeito nenhum. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu falei, peraí, vamos ver o cilindro. Olha o cilindro, geralmente cilindros de gás especiais, eles são, até a cor deles é diferente, a cor que identifica o cilindro. Estão sempre com uma aparência melhor, uma aparência mais bonita. Aí já vi lá que era um cilindro tipo 2.8. De um lado estava um rótulo do gás comum, né? Pureza comum. O cara arrancou, não conseguiu arrancar tudo. E do outro lado de cá estava simplesmente um rótulo 4.8. Está aqui o problema. Esse gás não é 4.8. A gente não tinha ainda o analisador de gás. Agora, se você tem um analisador de gás, o que você faz? Você recebe o gás. Antes de começar a soldar, surgiu um problema lá na solda e tem que cortar e tem que lixar. Você pega o regulador, põe lá no cilindro, põe uma mangueirinha, coloca o analisador de oxigênio e vê o gás. E checa se ele está dando a pureza que você quer. Eu queria 0.00. Deu? Deu. Beleza, então esse gás está bom, então vamos usar ele. Tá? Não deu, aí não correr risco. Então, esse é o conselho importantíssimo. Comprar gás direto do fabricante. O que significa isso? Vai comprar da Linde? Compra direto da Linde. Vai comprar da Praxair? White Martins? Compra direto deles. Né? E a Air Liquide? Compra direto da Air Liquide. Entrou o distribuidor na jogada, pode ter sérios problemas. Pode ser. Eu comprei, nós tínhamos um outro lá que ele era distribuidor. Falei, meu, não sei. Só que esse distribuidor era honesto. A gente media os gases lá, os gases estavam sempre com a mesma qualidade que era o da Linde, né? Mesma qualidade. Ele era distribuidor da Air Product. E realmente o gás vinha muito bom mesmo, muito bom. Mas o primeiro que veio, meu Deus, que gás ruim. Pessoal, uma outra coisa interessante que nós precisamos fazer em soldagem de aço inox duplex é a medição do teor de ferrita. Tá? O aço inox duplex, ele tem que a gente chama de ele é metade ferrítico, metade austenítico, né? 50%, matrizes austenítica e ferrita, não? São 50%. Então o teor de ferrita no cordão de solda, se você soldar com excesso de amperagem, a ferrita baixa. Então a norma, algumas recomendações recomendam que o teor de ferrita seja de 20% a 70%. Mas eu não estava trabalhando tão alto assim não. Eu estava trabalhando em torno de 30, eu estava trabalhando de 30
a 65%. Né? Essa era a faixa que eu estava trabalhando. É mais seguro trabalhar aqui, né? 60% ou até 60%, né? Que é mais seguro você trabalhar aqui. 30% a 60% é uma faixa bem boa para se trabalhar. E era a que eu estava utilizando lá. Então ficou aqui dentro dessa faixa, né? 30% a 60%, tranquilo a questão de corrosão em função da ferrita, tá? Pessoal, outro ponto essencial, de fundamental importância, é o sistema de purga que você vai utilizar dentro do tubo. Nós estávamos soldando um tubo de 10 polegadas de diâmetro, né? E escala 40, então tinha a espessura da parede aqui, a espessura aqui era 9,5 milímetros, a espessura aqui. Então olha só, esse sistema de purga aqui, ele tem que ser muito bem feito para você conseguir uma vedação e conseguir obter a quantidade de ppm 0,00%, né? Que vai dar aí 100 ppm, né? 0,01, 100 ppm. Como estava 0,0, estava baixo. Se eu tivesse com um aparelho mais preciso, a gente estava lá com 25, 30 ppm, né? Isso é um índice baixíssimo, excelente para soldagem. Muito bem. Por sugestão minha, depois eu acabei passando vergonha, eu pedi para comprar esses sistemas que você já encontra pronto. E nós compramos numa empresa inglesa, Huntingdon. É parecido com esse aqui é da Sumner. O que acontece? Esses daqui, eles inflam, vai bem até um certo ponto, mas qualquer vacilada sua já queima. Ele já, às vezes está lá, você está soldando, de repente ele começa a cair a pressão. Esse daqui, ele ainda é fixo, com rosca, então você corre menos esse risco. Mas o que nós estávamos usando lá era com engaste rápido, era cheio de sofisticação, e a verdade é que ele não funcionou, tá? Quantas soldas nós perdemos lá? O soldador estava soldando, de repente ele, opa, está contaminando, o gás subia, você ia ver esses balões que a gente chamava lá, né, balões, eles perdiam a pressão e então entrava o oxigênio. E aí ficamos numa situação complicada, porque pagamos caro esses dispositivos de purga, não foi barato, e não estava funcionando. Posteriormente eles mandaram um outro muito bom, mas também caríssimo, extremamente sofisticado. E como nós estamos soldando com uma abertura de 5 milímetros, o que acontece? No passe de raiz, ele trabalha com a tocha ao ar, né? Então o arco é comprido, o arco é longo, ele batia lá e acabava queimando uma parte aqui do dispositivo. E aí também não funcionou bem e era caríssimo, né? Aí, conversando com os soldadores, eles falaram, vamos usar a espuma, né? A espuma funciona. Mas a espuma não no Equador eles falam esponja, né? Essas espumas, elas não funcionam tão bem, eu tenho um pouco de receio. Não, vamos fazer. Falei, então vamos. Aí, seguindo a ideia dos meus amigos soldadores lá, nós montamos alguns dispositivos dessa forma aqui. Essa parte vermelha aqui vocês viram no vídeo parte 1, né? A gente montando lá, deixando pronto para soldagem.
ela é uma espuma, né, de uma cerca aí de 70 milímetros de espessura, umas 3 polegadas, 4 polegadas, ela é bem grossa, né? Essa parte azul aqui, nós fizemos uns discos de alumínio, né? Fizemos uns discos de alumínio, um aqui, outro lá, outro aqui, e fizemos 3 furos aqui, e então fixamos através de parafusos, de pinos rosqueados e porcas, né? E arruelas aqui, então apertamos ela aqui, ficou bem firme. Aqui nós passamos uma corrente de preferência de aço inox, lógico, né? Para não trazer contaminação. Os discos aqui em alumínio. Aqui nós introduzimos aqui um tubo em aço inox, um pequeno tubo, e a mangueira então de gás é presa nele aqui. Aqui nós soldamos soldamos aqui um gancho, né? Onde você passa ou corrente em aço inox ou cabo, né? Cabo de aço inox protegido, ou então cabo protegido para não ter contaminação, e amarrávamos aqui. Então na hora que ia montar, vocês viram no parte 1, nós entrávamos com todo esse dispositivo aqui, montava, coloca os batoques para não precisar colocar purga de gás, né? Colocávamos aqui os batoques aqui, aqueles batoques, soldávamos aqui o batoque, e aí como é o batoque, você está soldando nas laterais, não precisa colocar gás de purga, né? Aí quando montava, na hora que ia soldar, um ajudante lá ia puxando, ia arrastando aqui, até centralizar esses dois sistemas aqui, ficasse bem centralizado aqui. E isso nos garantia o quê? Não precisávamos preocupar que isso aqui ia perder pressão, murchar, né? Como estava acontecendo com os balões, com os sistemas de purga dos balões. E aí nós conseguimos, graças a Deus, foi uma ideia excelente que botamos em prática. Veda bem, porque só fica uma parte aqui, né? Em cima aqui que não tem o alumínio, né? Os discos, né? Então, como a espuma é macia, você consegue arrastar ela dentro do tubo. Nós tínhamos uma situação mais agravante, que esses tubos, essa solda nós estávamos refazendo. Então por dentro às vezes era muito sujo. Então nós passávamos um desse aqui primeiro, vinha arrastando ele assim para limpar um pouco o tubo, arrancar um pouco da sujeira dentro dele, e depois, só então depois da montagem que colocávamos esse aqui. E nós conseguimos assim. Aí aqui vai uma fita de alumínio, aqui uma cinta, fecha tudo, injetávamos gás, põe o analisador e vai medindo, até conseguir aquela quantia que eu queria, que era 0,00%, que era a capacidade do nosso analisador de oxigênio. Mas depois disso, o que eu fazia? Abria aqui um pouquinho, né? E o analisador o tempo todo aqui, o tempo todo que o soldador está soldando, o analisador controlando. Daí o soldador iniciava e você ia olhando aqui pelo analisador. Você estava marcando 0,00, 0,01, ok? Subiu um pouquinho, para, espera baixar. E aí conforme ele soldava, ia puxando essa cinta aqui, ia puxando, às vezes até um ajudante ficava do lado aqui, o ajudante, ele ia soldando, puxa, ou como diz em espanhol, ale. E aí fizemos a solda com 100% de proteção, 0,00%, utilizando esse sistema aqui caseiro, mas que funcionou muito bem. Meus amigos, chegamos aqui ao final da segunda parte, né, sobre soldagem de aço inox duplex, e no próximo vídeo, a terceira parte, aí sim eu vou estar mostrando a soldagem em campo, como que nós fizemos essa soldagem lá, como foi o nosso procedimento, o procedimento especial para a soldagem desse tipo de material.
ok? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Para mis amigos hispanohablantes, una vez más, muchas gracias por ver el video y si Dios quiere, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta lá!